Em novembro, o Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. Pessoal, a live de hoje é muito importante mesmo. Então peço por gentileza que você compartilhe essa live com algum amigo seu no contato do WhatsApp, no Facebook, ok? Deixa o seu like para fortalecer. Quem deixar o like vai ficar milionário até 2030, hein? Eu tô falando sério. E escreva aqui nos comentários a sua opinião ou alguma pergunta relevante sobre o projeto, tá bom? Que eu vou ter total prazer de responder, ou a nossa equipe responde você também. E faça parte do nosso grupo do Telegram, link na descrição, e também siga o Kotai Project no Instagram, aqui na descrição, tá bom? Pessoal, a novidade que eu tenho para falar para os senhores, eu já vou direto ao ponto, já vou direto ao assunto principal. Esse aqui é o assunto principal. Esse é um comunicado oficial. O Kotai Ecosystem assume publicamente o compromisso de reembolsar integralmente todos os valores investidos no ICO do Kotai Project, caso a altcoin Kotai não alcance pelo menos 5 centavos de dólar até no ano de 2028. Isso é sério. Isso é muito sério, pessoal. Nós temos total confiança no ecossistema que nós estamos construindo, ok? Então, isso aqui é real, tá? E como se dará esse contrato? Porque nós vamos assinar um contrato com cada um dos senhores que estão investindo no ICO do Kotai Project. Olha só, pessoal, no momento em que você realizar o saque dos seus Kotais, após o encerramento oficial do ICO, em 7 de março de 2026, será firmado automaticamente um contrato digital com o Kotai Ecosystem, no qual sua assinatura será o próprio endereço da sua carteira. Entendeu? Então, a sua assinatura não é o seu nome, é o endereço da sua carteira. Esse contrato ficará registrado de forma imutável, garantindo transparência total e permitindo identificar com precisão o valor do seu investimento com base na quantidade exata de Kotai sacada pela sua carteira. Então, isso é transparência, segurança e compromisso real com o investidor, tá? Olha só, cada passo dentro do Kotai Ecosystem foi pensado para proteger quem acredita no projeto e assegurar que confiança e resultado caminham lado a lado. Exatamente, pessoal. Então, olha só que interessante como é que funciona isso aqui. Após o encerramento do ICO, os senhores precisarão de uma carteira de criptomoedas. Pode ser a Kotai Wallet, pode ser a Trust Wallet, pode ser a MetaMask, né? Isso. Pode ser qualquer carteira multi-chain, mas eu recomendo os senhores importarem as suas carteiras da Trust Wallet para a Kotai Wallet. Com as suas 12 palavras-chave, os senhores conseguem baixar a Kotai Wallet e nunca mais precisam utilizar outra carteira a não ser a Kotai Wallet, certo? Então, no momento que os senhores forem sacar os seus Kotais com as suas carteiras, com as suas respectivas carteiras que os senhores fizeram um investimento no ICO, certo? Para aqueles que sacaram, para aqueles que investiram no Pix, é a mesma coisa. Os senhores precisarão cadastrar um endereço de carteira para que os senhores possam efetuar o saque dos seus Kotais. Fiquem tranquilos que até o final do ICO nós vamos fazer um passo a passo, um tutorial passo a passo explicando como realizar o saque. Fique tranquilo, tá? Então, nesse momento, nesse momento em que os senhores estarão efetuando o saque dos seus Kotais com as suas respectivas carteiras, nesse momento, o contrato de reivindicação do saque, certo? Ele vai provar que os senhores possuem aquela quantidade de Kotai. Porque o contrato de reivindicação, ele se comunica com o contrato de venda. E ele tem todo o histórico das vendas, certo? Então ele vai saber exatamente quanto cada carteira investiu. Entende? Nesse momento, na realização do saque, é nesse momento que os senhores vão assinar um contrato. Esse contrato não é obrigatório, tá? Esse contrato não é obrigatório. Isso é opcional. É o senhor que decide, os senhores, que no momento em que os senhores estão efetuando o saque, é nesse momento que os senhores vão firmar um contrato com o Kotai Ecosystem, certo? Então, a assinatura do contrato é o endereço da sua carteira, mas os senhores precisarão clicar em aceito os termos, concordo com o contrato. E nesse momento é realizado a assinatura do contrato digital, certo? E meus amigos, é o seguinte, esse contrato equivale a zero risco, representando zero risco, risco zero do investimento dos senhores. Por quê? Porque o Kotai Ecosystem, o ecossistema em que nós estamos construindo, ele vai devolver todo o seu investimento caso a altcoin, caso o Kotai não atinja no mínimo 5 centavos de dólar até 2028. Então, olha só que interessante. Risco zero. Quem investe, certo? Quem investe hoje no ICO do Kotai Project tem risco zero de perder seu investimento. Isso porque o Kotai Ecosystem está sendo projetado para ser autossuficiente, ok? Lucrativo e independente da valorização do Kotai, para continuar crescendo, do mesmo jeito que a Binance é, entendeu? Então o nosso ecossistema, ele não depende da valorização do Kotai para sobreviver, ok? Então, e mais, caso o Kotai não alcance o valor mínimo de 5 centavos até 2028, certo? O Kotai Ecosystem
devolverá 100% do valor investido para os senhores. Transparência, segurança, comprometimento real com o investidor. Entendeu, meus amigos? Então, essa é a notícia principal que eu queria falar para os senhores. O Kotai Ecosystem está construindo um ecossistema que vai dar suporte para o Kotai e para dezenas de outras moedas. O Kotai Ecosystem vai fornecer serviços, vai prestar serviços e vai lucrar muito dinheiro nessa prestação de serviço. É por isso que nós temos total confiança em fazer essa proposta aqui, ó, essa proposta. O Kotai Ecosystem assume publicamente o compromisso de reembolsar integralmente todos os valores investidos durante o ICO, caso a altcoin Kotai, o Kotai, não alcance pelo menos 5 centavos de dólar até o ano de 2028. Então, se até 2028, o Kotai não chegar no mínimo a 5 centavos de dólar, o ecossistema que já estará faturando dezenas de milhões de dólares por mês, o ecossistema ele vai devolver todo o investimento de cada carteira envolvida no ICO. Entendeu? Então, com a assinatura do contrato, no momento do saque, os senhores assinam um contrato conosco, registrando a assinatura através da sua carteira. Então, nós sabemos que aquela carteira tem direito... aquela carteira, por exemplo, investiu um plano diamante, certo? Aquela carteira investiu 1.020 dólares. Caso o Kotai não atinja 5 centavos, aquela carteira vai receber 1.020 dólares de devolução total. Entendeu? Então, é risco zero ao investir no Kotai Project. Essa é a novidade que eu queria falar para vocês, e nós vamos implementar isso o mais breve possível no nosso Light Paper oficial, e vamos divulgar essa notícia também nas nossas redes sociais nos próximos dias, tá bom, pessoal? E continuando com os senhores, eu quero provar para os senhores que a valorização da altcoin Kotai nos primeiros anos, estará diretamente ligada ao sucesso do Kotai Ecosystem, ao sucesso do ecossistema. Eu já expliquei para os senhores, existem apenas duas maneiras de uma criptomoeda criar valorização. A primeira maneira, e mais difícil, é uma criptomeme. Tem que ter muita sorte para que ela possa viralizar, certo? Igual o Shiba Inu, o Pepecoin, essas porcarias que tem por aí, certo? Então assim, ela se valoriza, mas ela depende exclusivamente do hype para sobreviver. Então, 99,9% dessas criptomeme acabam fracassando, acabam sendo esquecidas com o tempo. A segunda maneira, e a maneira mais correta, é a maneira que a Binance fez. A Binance fez um ICO para construir um ecossistema que ela tem. Hoje, ela é o maior ecossistema do mundo, é a Binance. Então, o Kotai está indo na mesma direção. Nós estamos buscando financiamento no nosso ICO para que nós possamos levantar esse capital, que nós já temos mais de 20 milhões de reais, certo? De capital hoje, dos investidores, e nós vamos iniciar o quê? O lançamento do nosso ecossistema, em novembro, entendeu? Então, essa construção desse ecossistema, com a quantidade, quanto mais usuários o ecossistema tem, mais valorização a moeda terá, a cripto terá, o Kotai terá, entendeu? Então, a valorização do Kotai está diretamente relacionada ao sucesso do ecossistema nos primeiros anos, ok? Então, pessoal, olha que interessante. É natural que quanto mais usuários o Kotai Ecosystem tenha, mais a altcoin Kotai se valoriza, entendeu? Porque eu estou falando altcoin Kotai e não token Kotai. Eu já expliquei para os senhores. Hoje, o Kotai é apenas um token, mas a partir do primeiro semestre de 2026, nós vamos migrar os tokens Kotais para a sua própria rede, tornando uma altcoin. Os tokens Kotai serão destruídos, serão queimados, conforme os investidores vão trocando pela altcoin. A altcoin Kotai, ela se tornará a moeda nativa da sua própria rede. Ok? Então o Kotai, a partir de 2026, ele será igualmente superior a Ethereum, a BNB da Binance, a Solana, a Polygon, a Avalanche. Então, outros projetos de criptomoeda poderão surgir dentro da nossa rede a partir de 2026. E todo o nosso ecossistema vai dar suporte integral a esses novos projetos que surgirem dentro da nossa rede, ok? Então, pessoal, é natural que quanto mais usuários o nosso ecossistema tenha, é natural que a valorização do Kotai também aumente, ok? Então, meus amigos, é o seguinte. Quanto mais pessoas, olha que interessante, quanto mais pessoas dentro do Kotai Ecosystem, mais pessoas interessadas em investir e comprar a altcoin Kotai. Isso é natural. Isso é natural. Olha só a Binance. A Binance, ela só alcançou esse nível de valor do BNB por causa da quantidade absurda de usuários que ela tem. E, consequentemente, isso aumenta a quantidade de holders que o BNB possui, certo? Então, pessoal, isso aqui eu já tinha afirmado para os senhores. A partir de novembro desse ano, no início do lançamento do nosso ecossistema, porque nós vamos lançar no dia 15 de novembro, nós vamos lançar a nossa carteira, a nossa corretora, nosso gateway de pagamento, a partir de novembro, certo? Então os senhores poderão baixar as nossas ferramentas em sua casa, os senhores poderão começar a utilizar o nosso ecossistema no dia a dia, caso os senhores queiram. Então, haverá uma comprovação social do funcionamento do nosso ecossistema a partir de novembro. E a partir de novembro vai começar uma publicidade absurda na divulgação para a conversão de novos usuários. Então, é aquilo que eu já falei para vocês. Nós vamos dispor de um capital de 5 milhões de reais nos primeiros 12 meses, contando a partir de novembro, ok? A partir de novembro de 2025, nós vamos investir, até final de 2026, no mínimo 5 milhões de reais. Ou seja,
para cada novo usuário, nós teremos um custo inicial de R$10. Ou seja, nós vamos pagar R$10 para a pessoa baixar a nossa carteira. E a nossa publicidade, ela será totalmente voltada ao público de criptomoedas. Porque existe toda uma análise, existe todo um algoritmo que nós possamos ali configurar para que a nossa publicidade de conversão chegue apenas a um público específico de criptomoedas, entendeu? Então, além dos 5 milhões de reais, obviamente, haverá outras centenas de milhares de reais investidos em tráfego pago. Isso é óbvio, né? Então, somando tudo, em 12 meses, acredito que vai chegar perto dos 6 milhões de reais de investimento em marketing de conversão de usuários. Então, isso provavelmente, nós podemos finalizar o ano de 2026 acima de 500 mil usuários, acima de 500 mil downloads, ok? Então, pessoal, é aquilo que eu falo para os senhores. O ano de 2026 vai ser um ano difícil, não vai ser um ano fácil, tá? Eu quero explicar para vocês que, como nós estamos criando um ecossistema que nós pretendemos se tornar um dos maiores do mundo, quem sabe as top 5 maiores corretoras do mundo nos próximos anos, nós temos que entender que sempre existe desafios. E o nosso primeiro desafio, até final de 2026, é conseguir chegar acima de 500 mil usuários. Eu, sinceramente, acredito 100% que nós vamos conseguir finalizar o ano de 2026, investindo uns 6 milhões de reais, nós conseguimos ali tranquilamente acima de 500 mil usuários. E eu acredito nessa possibilidade, tá? E com essa possibilidade, olha que interessante, pessoal, olha só que interessante. Até final de 2026, a nossa projeção é que nós tenhamos ali mais de 500 mil usuários, dentro do Kotai Ecosystem, do nosso ecossistema, certo? Só que, olha só que interessante, até o final do nosso ICO, porque o final do nosso ICO, a data limite do nosso ICO é no dia 7 de março de 2026. É nessa data limite aonde o nosso ICO vai se encerrar. Não tem o que fazer. A nossa data limite é dia 7 de março. Pode ser que nós encerramos antes o nosso ICO, pode ser que isso aconteça. Mas a projeção máxima é dia 7 de março de 2026. Então, até o dia 7 de março, é muito provável que nós tenhamos 5 mil holders de Kotai, ou seja, 5 mil carteiras individuais que investiram no nosso ICO. Mas olha que interessante. Se nós vamos ter, após o fim do ICO, 5 mil pessoas vendendo Kotai, e até o final de 2026 nós tenhamos 500 mil pessoas dentro do ecossistema, é muito provável que vai ter muito mais pessoas dentro do ecossistema interessadas em comprar Kotai do que pessoas interessadas em vender o Kotai. Você entende? Essa disparidade absurda de pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender, é nesse momento que existe a valorização. Porque quando tem muito mais pessoas interessadas na compra de uma coisa e poucas pessoas querendo vender, o preço dispara. Essa é a jogada, tá? Então, olha que interessante, pessoal. Mesmo após o fim do ICO, o Kotai ele vai se valorizar absurdamente, tá? Então, vai existir uma média de 100 vezes a mais pessoas interessadas do que pessoas querendo vender, tá? Então, em 2026, a demanda por Kotai será, no mínimo, que 100 vezes maior do que a oferta. Então, se nós temos 500 mil usuários, nós temos 500 mil potenciais compradores de Kotai e temos apenas 5 mil pessoas que têm Kotai para vender. Entendeu? Porque depois que o ICO terminar, o Kotai Ecosystem não vai vender Kotai. Quem vai vender Kotai são os usuários do Kotai. São aquelas pessoas que investiram no ICO. São os senhores que estão investindo agora no ICO. Apenas os senhores poderão vender os Kotais. Então, haverá pouquíssimas pessoas com Kotai na mão e haverá muitíssimas pessoas interessadas em comprar Kotai. Então, olha que interessante. Isso aqui vai aumentar absurdamente a valorização ainda no primeiro ano, tá? E lembrando que em 2026 nós vamos lançar a nossa própria blockchain. Então isso vai dar um salto absurdo na valorização ainda no primeiro ano, tá? E olha só, pessoal, isso aqui é muito interessante falar, porque algumas pessoas não sabem, tá? Quem tiver Kotai e quem usar o Kotai dentro do Kotai Ecosystem, ou seja, o que é o Kotai Ecosystem? É a carteira multi-chain, a wallet, é a DEX, a nossa corretora descentralizada, é o Payments, o Kotai Payments, né, o gateway de pagamento, é a Bet, a Kotai Bet, a nossa casa de apostas esportivas, é o Marketplace, o Kotai Space, certo? E depois também haverá o nosso aplicativo de mobilidade chamado Kimove, né? Então, quem utilizar o Kotai dentro do nosso ecossistema, que haverá uma gama imensa de serviços dentro desse ecossistema, quem utilizar o Kotai, a nossa moeda nativa dentro do nosso ecossistema, vai ter vários outros benefícios que aquelas outras moedas não terá. Então, olha que interessante, o nosso ecossistema ele vai aceitar mais de 50 tipos de criptomoedas. O nosso ecossistema vai abraçar praticamente todas as criptomoedas relevantes hoje no mundo das criptos. Então, Shiba Inu, Pepcoin, Dogecoin, Bitcoin, BNB, Solana, Avalanche, etc. Mais de 50 tipos de criptomoeda, o nosso ecossistema ele vai aceitar. Ele vai aceitar como pagamento, como transação, como transação. Cara, isso vai acontecer. Vai ser uma negociação, vai ser um ambiente favorável de negociação. Então, ali vai rolar muita grana, muito dinheiro para lá e para cá. Entendeu? Só que quem utilizar Kotai dentro do ecossistema terá vários benefícios que as outras moedas não terá. Entendeu? Então, pessoal, olha que interessante. Como o Kotai ele vai ter uma utilidade real, certo? O Kotai vai ter uma utilidade real dentro do ecossistema. E não só isso. Nós teremos a nossa própria blockchain. Então, outros projetos de criptomoeda poderão surgir dentro da nossa rede. Então, o nosso ecossistema ele vai abraçar esses outros projetos. Então, pessoal, os holders de Kotai
vão se multiplicar absurdamente, porque para que você possa criar um token dentro da nossa rede, você vai ter que ter Kotai. Então, para que você possa transferir um token novo criado na nossa rede para uma outra carteira, você vai ter que pagar a taxa de gás em Kotai, que vai ser baratinho, vai ser bem barato. Só que isso vai multiplicar a quantidade de carteiras que terão Kotai. Entendeu? Então, por causa das utilidades reais da altcoin Kotai dentro do ecossistema, a procura e a valorização do Kotai se tornam inevitáveis. A valorização é inevitável. É inevitável. Por quê? Porque o ecossistema é independente. Entendeu? Meus amigos, e existirá inúmeras utilidades reais do Kotai dentro do ecossistema. Então, é absurdo. Isso aqui não existe. Isso aqui é uma tendência de mercado. Pessoal, isso aqui, o Kotai Ecosystem é um unicórnio, que em poucos anos valerá $1 bilhão, acima de $1 bilhão, tá? Nós somos um unicórnio, pessoal. E olha que interessante. Isso aqui é muito importante eu mostrar para os senhores, porque existem aquelas pessoas que não sabem como funciona o sistema de listagem de uma moeda. Meus amigos, é o seguinte. A listagem de uma moeda nada mais é do que um consenso comum. Entendeu? Você pode vender a sua moeda pelo preço que você quiser. Só que você precisa saber se o mercado está disposto a pagar o preço que você está oferecendo. Entendeu? Então, olha só como é que funciona a oferta e a demanda, meus amigos. É por isso que é muito importante que haja muito mais pessoas interessadas em comprar do que pessoas interessadas em vender. Isso faz com que a valorização se torne inevitável. Meus amigos, preste muita atenção. Neste atual momento do nosso ICO, nós estamos fazendo uma pré-venda do Kotai. Neste atual momento, o Kotai está sendo vendido pelo preço oficial de 0,00006 centavos. Ou seja, são 4 zeros após a vírgula, mais os 6 centavos. Obviamente que quem comprar o plano diamante recebe 100% de bônus. Mas isso não afeta o valor oficial do Kotai. O Kotai do nosso ICO, o Kotai é vendido por 0,00006 centavos. Obviamente, como nós vendemos o Kotai através de planos, plano prata, plano ouro e plano diamante, esses planos, eles dão alguns bônus. O plano prata dá um bônus de 10%, o plano ouro dá um bônus de 50% e o plano diamante dá um bônus de 100%. Mas esses são bônus, não o valor real. O valor real do Kotai hoje é 0,00006 centavos. Agora, após o fim do ICO, olha que interessante. O ICO terminou hoje, por exemplo. Vamos supor que o ICO terminou hoje. Amanhã, a listagem do Kotai, o valor sugerido de venda será 0,0006 centavos, ou seja, 3 zeros após a vírgula. Isso é praticamente uma valorização de 10 vezes. É pouco, é muito pouco. É pouco, se você levar em consideração vários outros projetos de criptomoeda, a valorização após o fim do ICO é muito pouco, do Kotai. É de apenas 10 vezes. Porque até o final do nosso ICO, nós já teremos um ecossistema completo e funcionando. É por isso a valorização de 10 vezes. Porque nós estamos comprovando o nosso valor, estamos comprovando a nossa utilidade real do nosso ecossistema. É por isso que existirá uma valorização automática de 10 vezes. Então hoje o Kotai está 10 vezes mais barato. Quando o ICO terminar, o Kotai estará 10 vezes mais caro. Só que mesmo assim ainda estará barato. Porque eu vou mostrar para os senhores que quando o ICO terminar, no final do ano, o Kotai ainda tem a chance de ter uma valorização de mais de 20 vezes após o ICO. Então a partir do ICO, olha que interessante. Presta atenção nisso aqui. Presta muita atenção nisso aqui. Pessoal, a nossa projeção é finalizar o ano de 2026 com no mínimo 500 mil usuários dentro do nosso ecossistema. 500 mil pessoas dentro do nosso ecossistema. Você tem noção do que é isso? Tem noção? Pessoal, eu quero lembrar os senhores que a Binance, em apenas um ano, ela conquistou 10 milhões de usuários. Então, nós, em apenas um ano de lançamento do nosso ecossistema, de novembro de 2025 até dezembro de 2026, nós podemos alcançar muito mais do que 500 mil usuários. Ok? Só que a nossa projeção é de 500 mil. Certo? 500 mil. Vamos colocar os pés no chão, certo? 500 mil usuários é muita coisa. A demanda pelo Kotai será absurda. Então, é muito provável que a quantidade de holders de Kotai seja de mais de 100 mil holders. Agora você imagina, no final de 2026, o Kotai finalizando, a quantidade de holders de Kotai sendo superior a 100 mil holders. Ou seja, será um aumento de mais de 20 vezes a quantidade inicial de holders no começo do ano. Então, a possibilidade de valorização do Kotai será absurda. Absurda. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque algumas pessoas estão achando que o Kotai, depois do final do ICO, não vai se valorizar. E é aí que você se engana, meu amigo. O Kotai, ele terá uma valorização real, absurda, será após o fim do ICO. Porque é aquilo que eu já falei pra você. O Kotai, ele vai se valorizar conforme o ecossistema for crescendo. Então, conforme quanto mais usuários o ecossistema terá, mais a valorização do Kotai terá. Então, olha que interessante. A projeção para 2026, final de 2026, é que o Kotai tenha uma valorização mínima de 20 vezes a partir do fim do ICO. Então, a partir do dia 8 de março de 2026 até o dia 31 de 2026, neste curto período, o Kotai pode sofrer uma valorização de mais de 20 vezes.
Isso após o ICO, tá? Então, a projeção que nós fazemos é que o Cotai possa estar acima de 1 centavo de dólar no final de 2026. Isso é totalmente possível. Para falar a verdade, eu acredito que a valorização do Cotai possa estar bem acima de 1 centavo. 1 centavo e meio, 1 centavo e 7, por aí. Mas só de finalizar o fim de 2026, acima de 1 centavo, isso já será uma valorização absurda. E o mais interessante é que essa valorização se dará a partir de uma liquidez real que o mercado proporciona. Então, meu amigo, chegando a 1 centavo, isso é liquidez real. Não existirá qualquer tipo de manipulação do preço do Cotai. Até porque o Cotai Ecosystem não manipulará preço algum. O Cotai Ecosystem não depende do Cotai para sobreviver. Então, o Cotai Ecosystem, certo, não vai conseguir afetar o preço do Cotai. Você está entendendo? Então, chegando até o final de 2026, com 500 mil usuários no nosso ecossistema, com mais de 100 mil holders, a liquidez de 1 centavo será 100% real, ok? E pessoal, olha que interessante. Agora é uma projeção para o final de 2027, ok? Eu quero lembrar aos senhores que cada usuário do nosso ecossistema gera um faturamento médio de 6 dólares mensais. Então, cada usuário dentro do nosso ecossistema gera um faturamento para nós de 6 dólares mensais. Então, meus amigos, olha que interessante. Com 500 mil usuários, nós finalizarmos o nosso ICO, nós finalizarmos o ano de 2026, com 500 mil usuários dentro do ecossistema, isso estará gerando um faturamento bruto para o ecossistema de aproximadamente 3 milhões de dólares mensais. Então, quanto mais dinheiro o ecossistema terá, mais será o investimento em marketing de conversão. E é por isso que no final de 2027, certo? A nossa projeção é que o ecossistema tenha acima de 3 milhões de usuários. E, obviamente, quanto mais usuários o ecossistema terá, mais pessoas interessadas em comprar Cotai, certo? Em comprar Cotai. Porque dentro do ecossistema existirá uma utilidade real para o Cotai. Então, a valorização do Cotai está diretamente ligada ao sucesso do ecossistema. Você entendeu? Ao crescimento do ecossistema. É o mesmo jeito que a Binance fez. Entendeu? Então, olha que interessante. A projeção, meus amigos, é que no final de 2027, nós tenhamos ali em torno de 3 milhões de usuários no ecossistema e uma quantidade de 600 mil holders. Ou seja, em apenas um ano, poderá ser um aumento de mais de 6 vezes, tá? Então, no final de 2027, o Cotai Ecosystem atingirá 3 milhões de usuários e 600 mil carteiras que terão Cotai. Isso é sensacional. Isso vai elevar o preço do Cotai às alturas, tá? E olha que interessante. A projeção que nós fazemos é que com 3 milhões de usuários em 2027, no final de 2027, com 3 milhões de usuários no nosso ecossistema, com 600 mil holders de Cotai, existirá uma valorização de 100 vezes. Ou seja, do dia 7 de março de 2026 até dezembro de 2027, é uma projeção de valorização de 100 vezes. O Cotai, ele pode estar acima de 5 centavos de dólar ainda em 2027. Entendeu? Ainda em 2027. Entendeu? E olha só, pessoal. Agora, a projeção para 2028 é muito melhor. É muito melhor. É aquilo que eu falo para vocês. O primeiro, o segundo e o terceiro ano serão os anos mais difíceis do ecossistema. O primeiro, o segundo e o terceiro ano, o Cotai não terá uma valorização absurda. Mas a partir do final do terceiro ano, vai acontecer uma mágica. A mágica dos juros compostos. Quanto mais você fatura, mais você pode investir em marketing de conversão. É isso que a Binance faz. A Binance hoje, ela investe dezenas de milhões de dólares por mês em marketing de conversão. É por isso que em 2030, a Binance ela pode atingir 1 bilhão de usuários. Entende? Quando você tem dinheiro, você faz mais dinheiro. Então, olha que interessante, pessoal. Essa projeção aqui é para final de 2028. Até final de 2028, a nossa projeção é que o Cotai Ecosystem, o ecossistema Cotai, tenha mais de 14 milhões de usuários. Exatamente. E desses 14 milhões de usuários, a projeção é que nós tenhamos 2 milhões de holders, no mínimo 2 milhões de carteiras individuais que possuirão Cotai, que possuirão saldo positivo de Cotai. Ou seja, acima de 1 centavo de Cotai já se torna holder de Cotai. Então, o Cotai ele estará espalhado por no mínimo 2 milhões de carteiras individuais. Ok? Então, essa é a nossa projeção até final de 2028. Ok? E pessoal, olha só. Eu quero lembrar aos senhores que a Ethereum ela possui mais de 100 milhões de holders, ok? A Ethereum, ela possui mais de 100 milhões de holders. Então, meus amigos, o Cotai, com 14 milhões de usuários dentro do ecossistema Cotai, tendo 2 milhões de holders, é totalmente plausível de acontecer. Para falar de forma honesta com os senhores, eu acredito que até final de 2028 nós tenhamos muito mais do que 2 milhões de holders de Cotai, tá bom? Então, só quero ilustrar este exemplo para mostrar para os senhores que é totalmente possível, é totalmente plausível, tá? Nós alcançarmos muito mais do que 2 milhões de holders até final de 2028, tá bom? Então, meus amigos, olha que interessante. Essa aqui é uma projeção muito legal. E muito pé no chão também. Por quê? Pessoal,
Isso vai representar uma valorização de praticamente 400 vezes. Então, a projeção que nós fazemos é que se até final de 2028, o nosso ecossistema, a carteira, a corretora, o marketplace, a casa de aposta, o aplicativo de mobilidade, o gateway de pagamento, todo esse ecossistema, toda essa gama de serviços que nós vamos prestar, ok? Se esse ecossistema ele tiver acima de 14 milhões de usuários, muito provavelmente nós teremos acima de 2 milhões de holders. E chegando neste número, a possibilidade é que o Kotai esteja na casa dos 20 centavos de dólar. 20 centavos de dólar. E mais uma vez, chegando neste valor de 20 centavos, é uma liquidez real. Os senhores poderão trocar Kotai por USDT, por Bitcoin, por aquilo que os senhores quiserem. Entendeu? É uma liquidez real, sem qualquer tipo de manipulação. Porque o ecossistema não depende da valorização da moeda. Entendeu? Então, pessoal, até março de 2026, a partir de março de 2026 até final de 2028, terá uma projeção de valorização de 400 vezes o Kotai. Entendeu? Agora, meus amigos, é aqui que começa a ficar muito interessante. É a partir do final de 2028 que as coisas começam a ficar muito interessantes. Por quê? Eu quero lembrar aos senhores que o nosso ecossistema é um ecossistema voltado para a prestação de serviço. E toda prestadora de serviço lucra com a prestação de serviço. Óbvio, né? Então, o nosso produto é o serviço. E serviço não tem estoque. Nós não trabalhamos com estoque. Quando você trabalha com prestação de serviço digital, você não precisa trabalhar com estoque. Ou seja, a escalabilidade do seu serviço é praticamente ilimitada. Ou seja, a escalabilidade do Kotai Ecosystem é global. Global. Não tem barreiras. Entendeu? Então, até final de 2028, o Kotai Ecosystem tendo 14 milhões de usuários, o faturamento mensal desse ecossistema estará na casa dos 84 milhões de dólares mensais. Por quê? Eu já expliquei para você. Cada usuário gera um faturamento mensal para nós de 6 dólares. Essa é a média. Por todo o serviço prestado, por tantos serviços que nós vamos prestar no nosso ecossistema, a média de faturamento por usuário é de 6 dólares. Pode ser que ele varie para mais, para 7, para 8, mas eu tô jogando baixo aqui, tô jogando 6 dólares. Tá? Esse vai ser a média do nosso faturamento por usuário. Ok? Então, se você somar 14 milhões de usuários vezes uma média de 6 dólares por usuário, nós chegamos a um faturamento de 84 milhões de dólares no final de 2028. É aqui que as coisas ficam muito interessantes. Por quê? Porque, pessoal, nós temos uma política de investir no mínimo 30% do faturamento em marketing de conversão. Essa é a política que eu quero adotar e que eu vou adotar. A partir de 2026, nós já estaremos adotando essa política de conversão. Essa política dos 30%. Ou seja, tudo que o ecossistema faturar, 30% nós vamos reinvestir em marketing de conversão. Ok? Então, pessoal, quando você tem caixa, quando você tem dinheiro para investir, você faz mais dinheiro. É assim que os ricos ficam cada vez mais ricos, porque quando a pessoa tem dinheiro para arriscar, ela pode dar certo, ela pode ganhar muito mais dinheiro. Concorda comigo? Então, quando você tem dinheiro, você faz mais dinheiro. O marketing de conversão dá muito resultado. Porém, pessoal, eu quero alertar os senhores que quanto mais você vai crescendo, mais caro as coisas vão ficando. Mais caro as coisas vão ficando. Não pense você que conforme você vai crescendo, vai ficando mais barato. Não, tudo vai ficando mais caro. O seu custo operacional fica mais caro. Que geralmente o nosso custo operacional será na casa dos 7 a 10%. O custo operacional é para que você possa manter o sistema funcionando, manter a máquina funcionando, né? Então, para você manter o ecossistema funcionando, tem que pagar funcionário, tem que pagar servidores, tem que pagar um monte de coisa. Ok? Fora os aprimoramentos, fora as contratações, que você tem que continuar contratando pessoal, etc. para você expandir, né? Porque a sua escalabilidade é global. Entendeu? Então, quanto mais você vai crescendo, mais vai ficando cada vez mais caro o investimento em marketing, o investimento em custo operacional. Mas isso é natural. Isso é natural de qualquer tipo de negócio, tá? Então, pessoal, olha que interessante. Se você pegar, então, desses 84 milhões de dólares de faturamento mensal, você pega 30% para você reinvestir em marketing de conversão, quanto que isso dá? Isso dá 30% de 84 milhões, é 25 milhões e 200 mil dólares. Ou seja, 25 milhões de dólares em marketing de conversão por mês. Imagina só você investir quase 1 milhão de dólares por dia em marketing. Pois é. É isso que nós vamos estar fazendo a partir do momento que nós faturarmos 84 milhões de dólares. Vai ser 25 milhões, 30%. Sem choro, meu amigo. Isso é investimento. Para você continuar existindo, para você continuar expandindo, tá? Isso faz parte. Então, pessoal, 25 milhões de dólares. Só que tem um detalhe. O custo por novo usuário sobe a cada ano. Então, a nossa estimativa é que a partir de 2028, o nosso custo por novo usuário vai ser em torno de 8 dólares. Então, você imagina só que a cada 8 dólares investidos em marketing de anúncio, de conversão, etc. Ok? A cada 8 dólares, você traz um novo usuário. Então você pega 25 milhões de dólares de investimento em marketing de conversão, em anúncios, tráfego pago, etc. Você pega 25 milhões de dólares, divide por 8 dólares, você vai chegar numa variável, você vai chegar num resultado de 3 milhões 125 mil novos usuários mensais.
Isso é totalmente plausível, tá, pessoal? Se você duvida disso, faça consultorias com especialistas em marketing para você ver. Você vai chegar nesse resultado aqui também. Talvez você chegue a um resultado até melhor do que $8. Mas eu sempre gosto de jogar um pouquinho mais caro. Entendeu? Eu sempre gosto de colocar muito o pé no chão para que depois eu não me decepcione, entendeu? Então eu tô com o pé bem no chão aqui. Pode ser que o custo seja bem mais barato até 2028. Ok? Pode ser que nosso ecossistema esteja tendo tanta popularidade, esteja tendo tanta credibilidade que o nosso custo por aquisição baixe para 5, para 4, para $3. Pode ser que isso aconteça, mas eu não estou contando com essa possibilidade. Eu estou contando que vai custar $8 para mim conquistar um novo usuário para o nosso ecossistema. Então se você pegar 25 milhões, dividir por 8, dá 3.125.000 novos usuários mensais. Ok? Então, meus amigos, é o seguinte. Eu só quero lembrar aos senhores que qualquer pessoa da face da Terra com acesso à internet e com um smartphone na mão, com um simples botão, ele clica e ele já consegue baixar nossa carteira, ele já consegue ter 100% de acesso a todo o nosso ecossistema sem qualquer tipo de burocracia. Ou seja, meu amigo, em menos de 5 minutos a pessoa ela vai conseguir ter 100% de acesso a todo o nosso ecossistema. Então, meu amigo, vai ser muito fácil a gente conseguir usuário, tá? Eu quero só lembrar os senhores, isso aqui é só um lembrete, isso aqui é só para fazer uma comparação com o que eu tô falando, para que os senhores não pensem que eu estou falando abobrinhas aqui. Porque tudo que eu estou falando para os senhores é estudado, é esmiuçado aos mínimos detalhes antes de eu falar para vocês, entendeu? Então, eu quero lembrar aos senhores que, para que os senhores possam fazer um cadastro na Binance, para que os senhores possam abrir uma conta na Binance, é um troço absolutamente rigoroso. Pode demorar até 3 dias úteis para que os senhores possam abrir uma simples conta na Binance. Porque a Binance ela é uma corretora centralizada. É necessário fazer reconhecimento facial, biometria, tirar foto de documentos, ou seja, é um processo que pode demorar até 3 dias, se você fizer tudo certo. Porque se você fizer coisa errada, se você mandar foto borrada, se você não fizer o reconhecimento facial direito, pode demorar até mais de uma semana, ok? Então, o nosso ecossistema, sem qualquer tipo de burocracia, em menos de 5 minutos, qualquer pessoa da face da Terra pode abaixar o nosso aplicativo e ter 100% de acesso a todos os nossos serviços. Meu amigo, meu Deus do céu! Ou seja, nós investindo ali $25 milhões por mês a partir do final de 2028, com um custo por novo usuário de $8, isso vai resultar muito mais do que 3 milhões de usuários mensais. Muito mais. Então eu tô jogando muito baixo aqui. Eu tô sendo muito pessimista com os números, ok? Eu tô sendo muito pessimista, ok? Então, pessoal, a probabilidade é que nós tenhamos muito mais usuários mensais a partir deste valor investido em marketing de conversão, ok? Então, olha que interessante os números. Olha como que funciona a matemática. Isso é sensacional. Pessoal, olha que interessante. Se a gente vai investir $25 milhões por mês a partir do final de 2028, isso vai resultar num custo por aquisição de $8, uma projeção, certo? Vai resultar em mais de 3.125.000 novos usuários mensais, vezes 12 meses, se dará, então, 37 mil no final de 12 meses, isso vai dar um total de 37.500.000 usuários, mais os 14 milhões de usuários que nós já tínhamos. Então, a nossa estimativa é que, até final de 2029, o nosso ecossistema terá mais de 51 milhões de usuários. Entendeu? Essa é a projeção. Agora, olha que interessante. Isso aqui é absurdo. Com 51 milhões de usuários, a probabilidade é que nós possamos ultrapassar 10 milhões de holders. 10 milhões de pessoas que têm Kotai. 10 milhões de carteiras individuais que têm Kotai. Olha que absurdo. Pessoal, imagina só, em apenas 4 anos, nós passarmos de 5 mil holders para 10 milhões de holders. Isso é totalmente possível de acontecer. Isso é totalmente possível de acontecer. Por quê? Só a Ethereum tem mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. E a rede da Ethereum hoje é uma rede muito ultrapassada. Muito ultrapassada. E muito cara, muito custosa. Então, o Kotai, ele pode ter muito mais com 51 milhões de usuários dentro do nosso ecossistema. Meu Deus, nós podemos ter muito mais do que 10 milhões de carteiras individuais com o Kotai. Muito mais. Entendeu? Então, eu nem me arrisco a dizer para vocês quanto que o Kotai vai estar valendo. Mas eu posso afirmar que é muito mais do que 35 centavos. Muito mais. Tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. É aquela velha matemática. Eu já falei para você que cada usuário traz uma média de faturamento para o ecossistema de $6. A nossa missão da nossa equipe de marketing será turbinar este gasto, este faturamento. Então, extrair o máximo possível de cada usuário, fornecendo a mais variada possível, a maior quantidade possível de serviços complementares para este usuário, fazendo com que esta média de $6 de faturamento por usuário possa chegar a $8. Então, a nossa intenção é sempre melhorar, é sempre ajudar para que o usuário ele possa gastar cada vez mais com a gente, entendeu?
Então, mas supondo que a média continue a mesma de 6 dólares por usuário, olha que absurdo, cara, isso aqui é sensacional. 51 milhões de usuários até final de 2029, vezes uma média de 6 dólares por usuário, dá um total de 306 milhões de dólares de faturamento. Isso não é lucro, é faturamento, tá? Então, pessoal, é aquela coisa que eu já falei pra você. Você pega 30% desse faturamento e você reinveste em marketing de conversão. Você reinveste, tem que reinvestir. E é aquela coisa que eu já falei. Sempre supondo que vai ficar cada vez mais caro. Você não pode supor... Olha, pessoal, pra você não quebrar a cara, eu vou dar uma dica pra você. Isso aqui é uma coisa que eu levo pra minha vida, tá? Eu sempre suponho que não vai chegar naquilo que eu quero. Mas eu torço pra chegar. Mas eu elevo as minhas expectativas, eu sempre penso positivo, só que eu penso, cara, tá, pode chegar nisso aqui, mas se chegar nisso aqui já tá bom, entendeu? Você cria uma confiança melhor dentro do seu coração. Então você não quebra expectativas caso você não chegue naquele número estipulado, certo? Então é uma coisa que é um trabalho psicológico que eu faço na minha cabeça para que você possa administrar os seus sentimentos. Porque a ansiedade vai ser muito grande nesses próximos anos. A maioria dos senhores que estão investindo no ICO vai vender todos os cotais. A maioria dos senhores não vai esperar chegar até 2030. Quando o cotai bater 5, 7 centavos, a maioria vai vender tudo. Isso é normal, isso faz parte. Mas os novos holders vão comprar, vão vender. É essa compra e venda, essa troca de mãos que faz o cotai se valorizar. Entendeu? Então, daqui pra frente, a ansiedade vai ser cada vez maior, principalmente para os senhores investidores. Então, pessoal, é o seguinte, é aquela coisa que eu já falei. Você pega 30% do faturamento e reinveste em marketing. Marketing de conversão de usuários. Entendeu? Pessoal, 30% de 306 milhões de dólares de faturamento é 91 milhões e 800 mil dólares. Pega esses 91 milhões sem choro e reinveste em marketing. Isso vai dar mais de 3 milhões de dólares por dia de investimento em marketing. Pessoal, é absurdo. Os números não mentem. Supondo que no final de 2029, o custo por novo usuário esteja a 10 dólares. Vamos supor que está mais caro. É aquela coisa. Sempre você tem que supor que está mais caro. Tá? Eu acredito que vai estar muito mais barato. Muito mais barato. Porque até 2029, o Cotai Ecosystem ele vai ter 50 milhões de usuários. Cara, o Cotai Ecosystem ele vai ser reconhecido no mundo inteiro. Então, vai ser muito mais barato o custo por usuário. Mas mesmo assim, mesmo eu sabendo disso, eu não coloco por menos de 10 dólares. Administrando as suas emoções, ok? Para que você não seja um frustrado, entendeu? Pessoal, 10 dólares, vamos supor que cada novo usuário custe pra gente 10 dólares. Então você pega esses 91 milhões de dólares, 91 milhões, divide por 10, dá 9 milhões de usuários mensais. Exatamente. Totalmente possível, totalmente escalável. Totalmente escalável. Quem tem dinheiro faz mais dinheiro, meu amigo. Com essa grana aqui, você pode contratar ator de Hollywood, você pode contratar Cristiano Ronaldo, você pode contratar quem você quiser, meu amigo. A mesma coisa que a Binance fez em 2022. Em 2022, a Binance contratou o Cristiano Ronaldo, meu amigo. Por quê? Porque a Binance já estava faturando bilhões de dólares. Então, quando você tem grana, você faz mais grana. Para com esse papo de mediocridade. Ah, isso é impossível de acontecer. Não é impossível. Nada é impossível. Se você mantém essa mentalidade do impossível, você vai morrer pobre. Cara, nós estamos criando algo muito especial aqui. E eu estou mostrando o futuro para os senhores. Isso vai acontecer. Quando nós atingirmos esse caixa, não tem nada que nos segure. Nada. Ok? Então, com 9 milhões de novos usuários por mês, com um investimento de mais de 91 milhões de dólares por mês, faz a conta. Faça as contas, meu amigo. Com 9 milhões de usuários. Com 9 milhões de novos usuários mensais, vezes 12. Nós chegamos num total, numa somatória, de 109 milhões e 200 mil novos usuários. Mais os 51 milhões já existentes. Ou seja, a nossa projeção para final de 2030 é o Cotai Ecosystem, o ecossistema Cotai, finalizando o ano de 2030 com mais de 160 milhões de novos usuários. Mais de 160 milhões de usuários até final de 2030. Essa é a nossa projeção, reinvestindo sempre 30% do faturamento. Se você faz esse reinvestimento todo santo mês, 30%, nós podemos ultrapassar 160 milhões de usuários até final de 2030. É totalmente possível. E pessoal, é aquela coisa. Eu quero lembrar vocês. Mais uma vez, é a matemática. A matemática não mente, meu amigo. Matemática é exatas. Preto no branco, branco no preto. Exatas. A matemática não mente. Se com 160 milhões de usuários, o nosso faturamento médio por usuário do ecossistema é de 6 dólares, 160 milhões vezes 6 dólares, nós chegaremos num faturamento mensal de mais de 900 milhões de dólares por mês. Mais de 900 milhões de dólares por mês e mais de 10 bilhões de dólares por ano. Exatamente.
sempre vai ter aquelas pessoas que não acreditam. Ah, isso é impossível, isso não acontece. Essas pessoas são fracassadas. Fracassadas. Eu quero lembrar os senhores de uma coisa. Olha só. A Binance hoje, olha só, a Binance ela fez a mesma coisa que nós estamos fazendo agora, ela fez em 2017. Ou seja, hoje, 8 anos depois, a Binance ela já tem praticamente 300 milhões de usuários. 8 anos depois, 300 milhões de usuários. Com toda a burocracia que a Binance tem, ela atingiu quase 300 milhões de usuários esse ano. E esse ano, de 2025, a projeção de faturamento da Binance é de 20 a 25 bilhões de dólares. Você entendeu? Entendeu? Esse ano de 2025, a Binance tendo praticamente 300 milhões de usuários, a projeção dela é de aproximadamente 25 bilhões. E você não acredita que o Kotai, com 160 milhões de usuários, estará tendo um faturamento anual de 10 bilhões de dólares? Tudo bem. Espere e verá. Espere e verá. Isso vai acontecer. Talvez mais rápido do que você imagina. Porque o tempo passa muito rápido. Num piscar de olhos, era 2015. Num piscar de olhos, era 2020. Num piscar de olhos, era 2010. O tempo passa muito rápido. E quando você trabalha, você gera resultado. Entendeu? Em menos de um ano e meio, nós já levantamos um capital de mais de 20 milhões de reais. Em um ano e meio, praticamente. Então, quando o Kotai atingir 160 milhões de usuários até final de 2030, imagina só, 160 milhões de usuários. A nossa projeção mínima é que haverá mais de 30 milhões de carteiras individuais que possuem Kotai. Mais de 30 milhões de carteiras que possuirão Kotai. Mais de 30 milhões de holders. Agora você imagina, qual é a valorização que o Kotai terá até 2030? Essa aqui é a projeção muito, muito pessimista da valorização do Kotai. É pessimista, essa valorização aqui é uma valorização pessimista. Com mais de 30 milhões de holders até 2030, o Kotai ele estará acima de 60 centavos de dólar. Só o Bitcoin vai estar acima de 500 mil. O Bitcoin ele poderá estar acima de $1 milhão até 2030. Então, o Kotai valendo 60 centavos, o Kotai tranquilamente, o Kotai ele estará entre as top 10 da CoinMarketCap. O Kotai não vai superar o Bitcoin, não vai superar a Ethereum, não vai superar o BNB nesses próximos 5, 10 anos. Isso não vai acontecer. Para falar a verdade, nunca o Kotai vai superar o Bitcoin, pelo amor de Deus. Não confunda as coisas, tá? Não confunda as coisas. O Kotai é uma altcoin, assim como a Ethereum, assim como a BNB, assim como a Solana, assim como a Polygon. O Kotai ele vai se transformar numa altcoin que será altamente utilizável na vida real. Tá? Então, a nossa projeção com 30 milhões de holders é acima de 60 centavos. Eu não tenho dúvida sobre isso aí, tá? É por isso que, mais uma vez, eu quero afirmar para os senhores que é risco zero investir no nosso ICO. Quem investe hoje no nosso ICO do Kotai Project tem risco zero de perder seu investimento. Isso porque o Kotai Ecosystem foi projetado para ser autossustentável, lucrativo e independente da valorização do Kotai para continuar crescendo e existindo. E mais, caso o Kotai não alcance o valor mínimo de 5 centavos de dólar até 2028, o Kotai Ecosystem se compromete a assinar um contrato com os senhores e vai devolver 100% do seu valor investido. Isso é transparência, segurança, comprometimento real com o senhor investidor. Beleza? Pessoal, muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva aqui no KotaiCast e invista no nosso ICO o quanto antes. Porque senão, em 2030, quando o Kotai bater a 60 centavos, você vai chorar no banho igual criança. Tô falando sério. Beleza? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até mais, pessoal.